Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Saiu recentemente o edital do concurso do Ministério Público da União, MPU 2018, e eu recebi no Facebook essa mensagem aqui. Professor, por favor, onde eu encontro a análise estatística dos assuntos mais cobrados em cada matéria da prova de 2013, para analista especialidade de Direito? Porque o MPU 2013 foi o último concurso no qual constou no edital o cargo de analista especialidade de Direito. No de 2015 não teve. Então a pergunta vai no sentido de priorizar, né? Você não vai ter tempo de estudar todas as matérias e todos os assuntos com o mesmo nível de detalhe. Você não tem tempo de ver tudo, então você vai priorizar, você vai selecionar algumas coisas para estudar mais profundamente e outras coisas você vai deixar meio de lado. Esse deixar meio de lado pode ser de várias formas. Pode ser que você simplesmente não estude um determinado assunto. Pode ser que você só dê uma lida rápida. Pode ser que você veja algumas questões para ver como é que é cobrado em prova. Enfim, você vai dar uma atenção menor para alguns assuntos e maior para outros assuntos. A pergunta em si, ela é bem simples e direta. Ela basicamente requer que eu pegue a prova anterior e mostre quais assuntos caíram mais e quais assuntos caíram menos. É uma pergunta fácil de responder, mas eu não acho muito adequada a resposta. Por quê? Porque o concurso anterior, ele é muito útil para a gente fazer um balanço entre matérias, para ver quais matérias tendem a ser mais cobradas novamente e quais matérias tendem a ser menos cobradas novamente. Por quê? Porque quando a gente analisa matérias, a situação é mais estável. Uma matéria que era importante antes tende a continuar sendo. Uma matéria que já era pouco importante antes tende a continuar sendo. Entre matérias, a situação é mais estável. Agora, entre assuntos, já complica um pouco mais, porque você pega, por exemplo, vou citar o exemplo de direito constitucional. A gente espera ali umas 10 questões dessa matéria no concurso agora de 2018. O conteúdo de constitucional ele é grande. Se você for olhar a amostragem só do concurso passado, são só 10 questões, é uma amostragem muito pequena. Então, olhando para o concurso anterior, a gente consegue ver quais temas de constitucional foram mais cobrados? Consegue. Isso é um mapa confiável para saber quais temas são os mais relevantes? Na minha opinião, não. Tá? O que eu faria seria o seguinte. Vamos fazer, né? Vamos responder primeiro a dúvida da Cíntia. Já deixei separado aqui o caderno com as 120 questões do concurso anterior. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo desse vídeo. Basicamente, vir ao Tec Concurso, se você quiser repetir o filtro por conta própria, eu vou abrir aqui o filtro. Os filtros que você usa são esses aqui. Você filtra pelo cargo, né, analista do MPU, especialidade de Direito, área apoio jurídico. Não precisa nem colocar o ano, porque a única prova que a gente tem é de 2013. Manda gerar a prova, pronto, virão as 120 questões. Vou no índice desse caderno e vou mandar ele agrupar por matéria, já está por matéria, vou mandar expandir tudo e ele distribuir por quantidade. Então, pronto, a gente tem aqui um mapa do que foi cobrado. Por exemplo, direito administrativo foram 2 questões de atos administrativos, dentre elas, uma sobre espécies, classificação, fases, outra sobre desfazimento. Depois, a gente teve uma questão sobre administração indireta, uma sobre responsabilidade civil. Então, vejam que, assim, como são poucas questões, no caso de direito administrativo foram 10. São 10 questões para uma matéria muito grande. Então, acaba pulverizando, é tudo uma questão, uma questão, uma questão, não tem nenhum assunto que sobressai. Controle parlamentar, uma questão, 8.112, cadê aqui? 8.112, uma questão sobre licença, afastamento. Então, fica muito difícil só com base na prova anterior a gente ter uma noção segura mesmo. Então significa que vai cair outra questão de licenças, de afastamento? Não sei, provavelmente não, né? Porque se você filtrar
por provas de direito administrativo de forma geral, 8.112, licença nem é um tema que cai tanto assim. Geralmente cai muito mais questões sobre provimento ou regime disciplinar. Então, intramatéria é um pouco mais complicado, salvo um caso muito chamativo. Por exemplo, português. Em português, sim, você tem um caso chamativo. Vou abrir aqui português. Português, você tem ali 10 questões, né, quase metade da prova de português, 10 questões só de interpretação de texto. E isso é assim mesmo, interpretação de texto sobressai em tudo quanto é prova de português. Então, tirando um caso muito atípico, como o português, que tem ali um assunto que puxa mesmo, português é um, pontuação costuma ser outro. Vamos ver pontuação aqui, pontuação. Pontuação teve 2 questões, não foi tão forte assim, mas pontuação costuma ser um tema bastante cobrado. Mas é difícil numa prova em que há poucos itens por matéria, a gente ter um assunto sobressaindo muito, por isso que intramatéria é mais complicado, tá? Mas respondendo então à dúvida da Cíntia, é isso, você gera o caderno com as 120 questões da prova anterior e vai no índice. Vou repetir aqui, ó. Vou repetir para você. Vou deixar o link, tá? O link é esse aqui, ó, o link de compartilhamento. O link do caderno é esse aqui, eu vou colocar esse link abaixo do vídeo. Mas, resumindo, se você quiser fazer por conta própria, venha no site do TEC, filtre por órgão analista do MPU, apoio jurídico, especialidade de direito. Depois você vem no índice do caderno, que é esse botão aqui. Mande exibir as questões por quantidade. E aí pronto, você tem a distribuição por matéria e por assunto, beleza? Como eu falei, eu acho que pegar um universo de 10 questões, vamos supor, na prova passada teve 10 questões de direito administrativo. É um universo muito pequeno. Se você quiser fazer essa análise intramatéria, a forma como eu faria seria essa aqui. Eu vou no guia do TEC, a gente tem o guia para esse concurso. tecconcurso.com.br/avisos da coordenação /guia para o MPU pós-edital 2018 com tracinhos entre as palavras. E vou pegar aqui o guia de português. Vou dar o exemplo de português. Então, clica aqui em português. Já vem um caderno com as questões que a nossa equipe de professores separou para esse concurso. Eu vou aqui no resumo do caderno e vou gerar um segundo caderno a partir desse. O que eu vou aproveitar? Vou aproveitar os filtros utilizados. Quais filtros foram utilizados? Os assuntos, concordância verbal, reescrita de frase, pontuação, etc. Então, aqui a nossa equipe já filtrou por todos os assuntos. Então, eu vou copiar esses filtros. Pronto, aí o site já aproveita todo o trabalho que foi feito. Eu vou tirar o filtro de ano. Por quê? Porque a nossa equipe pega só questões mais recentes que espelham melhor o estilo de cobrança que a banca vem tendo. Mas, como meu intuito aqui vai ser outro agora. Meu intuito vai ser análise de assuntos intramatéria. É um outro enfoque. Não é mais para treinar resolução de questões. É para ver o que a banca gosta de cobrar mais. Então, mantive os filtros de assunto, mantive o filtro de banca CESP, e vou colocar um filtro de área. Vou colocar área judiciária, que é a área que abarca os ministérios públicos, tá aqui, ó, servidores de MP. Vou pegar a área inteira. Tribunais, Ministério Público, CNMP, CNJ, etc. Vem um caderno com 1.062 questões na data de hoje, vou mandar gerar esse caderno. Então, aqui a gente tem um mapa mais expandido do que o CESP gosta de cobrar na matéria português em concursos de área judiciária. Detalhe, eu restringi apenas aos assuntos que vão cair na nossa prova do MPU. Você vem no índice do caderno, manda expandir tudo e distribuir questões por quantidade. E aí pronto, agora a gente tem um mapeamento
sobre uma base maior de questões, um universo maior. Então, dá para ver um destaque em conjunção. A conjunção a gente já tem 44 questões, 4% do total. Outro assunto de destaque, vamos ver, pontuação, 93 questões de pontuação, 42 de crase, 106 de coerência. A coerência, na verdade, é um bloco, né? Coerência e coesão. Interpretação de texto, lembra que eu falei que interpretação de textos tem destaque? 30% do total, 321 questões. Reescrita de frases, 149, ou 14%. Então, pronto, com essa análise partindo de um universo maior, a gente tem como pensar assuntos que, aí sim, realmente dá para falar que eles são historicamente mais cobrados. Dá para ter certeza absoluta de que vai ter uma questão de pontuação na sua prova? Não. O único assunto que dá para ter certeza é a interpretação de texto, porque ele destoa tanto dos demais que é batata, vai ser cobrado, não tem como não ser cobrado. Então, se você repetir esse passo a passo para todas as demais matérias, pronto, você fiz aqui um exemplo para português, você pode replicar esse exemplo em casa para as demais matérias. No site do Tec Concursos, eu deixei pronto um artigo. Ele ainda não foi ao ar, eu vou publicar ele hoje. tecconcursos.com.br/avisos da coordenação /analista do MPU, quais matérias priorizar, com tracinhos entre as palavras. Esse artigo eu vou publicar hoje e nele eu faço a análise não dentro de cada matéria, mas das matérias, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro, para análise de matérias, sem explodir em assunto, para análise de matérias, aí sim, aí o concurso anterior é o melhor norte que a gente pode ter. Então, no concurso anterior, a gente tem o seguinte, concurso de 2013, a prova foi com a mesma distribuição, 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos, total 120 itens. E aí, primeiro, então, eu fui na prova de conhecimentos básicos. O que a gente teve naquela prova? Português com 46%, legislação do MPU com 24%, informática 20%, redação oficial 10%. Redação oficial não veio como uma matéria à parte no edital, ela veio embutida dentro de português, beleza? Para o concurso atual, português deve continuar com essa primazia, né? Foram 23 questões no concurso passado. Legislação também deve continuar vinda em segundo lugar. No concurso passado foram 12 questões. E no lugar de informática e de redação oficial, entram ética e acessibilidade. Mas eu, sinceramente, não acho provável que ética com acessibilidade juntas formem 30%, como era informática e redação oficial. Porque a acessibilidade é uma lei só. Se você pegar os concursos anteriores do CESP, a área judiciária em que essa lei foi cobrado, geralmente é 1, 2 questões por prova. No concurso do STM, foi um caso à parte, teve lá uma prova com 5 itens de acessibilidade, mas foi exceção da exceção. Então, acho pouco provável que a acessibilidade venha com o mesmo peso que teve redação oficial, com 5 questões, não deve vir. Então, se eu fosse dar o meu chute, chutaria ali no máximo 3 questões de acessibilidade. Ética também não é uma matéria que costuma ser cobrada de forma massiva, com muitas questões em cada prova. Se você filtrar por questões de provas anteriores do CESP, a área judiciária, você verá também que é tudo uma questão de ética, 2. Um caso ou outro muito atípico, se acha uma prova com 10, até com 20 itens, mas é exceção da exceção. Então, baseado nisso, nesse artigo aqui eu detalho com mais calma, baseado nisso tudo, se eu fosse dar um chute, eu chutaria português com 25 questões, legislação 15, ética 6, acessibilidade com 4. É evidente que isso aqui é um chute, é evidente que eu não tenho como dar certeza disso, mas mais importante do que os números exatos é a ordem relativa. Se for priorizar, priorize português e deixe a acessibilidade meio de lado.
Ah, Vitor, mas acessibilidade é uma leizinha só, eu estudo rapidamente. Bom, beleza, tudo bem. E ética. Ética são quantas leis? Deixa eu abrir o edital aqui. Bom, aqui ética já é um conteúdo um pouco maior, né? Tem o decreto 1171, trechos da lei 8.112, tem a lei 8429, portaria PGR 98. Bom, aí de repente já vale a pena você dar uma analisada, né? Se não tiver tempo de estudar tudo, não esperamos tantas questões assim, de repente já valeria a pena priorizar dentro da matéria. Enfim, isso aqui é só um norte e você adapta isso aí para o seu caso concreto, porque você tem que analisar não só os aspectos objetivos. Aspecto objetivo é o quê? É referente ao objeto do qual nós estamos tratando, que são as matérias e a importância relativa entre elas. Você também tem que analisar o aspecto subjetivo, o sujeito que está estudando, que é você. Então, de repente, você já tem muita facilidade com português. Nossa, Vitor, eu já gabarito português. Bom, então, o seu aspecto subjetivo está dizendo para você não dar muita atenção para português, você já praticamente gabarita. Então, mesmo que o aspecto objetivo me diga que português é a matéria mais importante da P1, da prova de conhecimentos básicos, de repente o caráter subjetivo, a sua característica peculiar, te diz que não. Ah, eu já gabarito português, para que eu vou perder tempo estudando português se eu já vou muito bem? Então, tudo isso é uma questão de você unir, né? Unir aspectos objetivos referentes às matérias, ao objeto, com os aspectos subjetivos, né? Referente à sua característica pessoal. A prova de conhecimentos específicos já veio com menos mudanças. A gente teve basicamente a inclusão de direito processual do trabalho, que não caiu em 2013 e cai agora em 2018. Então, em 2013, a gente teve isso aqui. Administrativo com 10 questões, civil com 7, constitucional com 11. Na verdade, para o examinador foram 10 questões. Uma dessas 11 aqui era, na verdade, de direito penal. O enunciado começa acerca do direito penal, blá, 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 mas na prática ali o que estava sendo cobrado era constitucional mesmo. Então, no TEC a gente cataloga em direito constitucional. Então, se você pegar a prova, né, e for ver o que o examinador provavelmente considerou, ele provavelmente considerou 10 questões em constitucional, e essa uma que passou aqui entraria em penal, né? Penal ficaria com 10 também. Mas, na prática, foi 11 de constitucional mesmo. Direito do trabalho, 10 questões. Direito notarial, caiu 2 questões ali, nada a ver de registro, foram até anuladas, porque não constavam do edital. Uma coisa meio sem propósito, né? Não deu para entender como é que aconteceu isso. Então, essas 2 questões aqui foram perdidas. Direito notarial não fazia parte do último edital. 9 de penal, 3 de penal militar, 6 de processo civil, 9 de processo penal e 3 de processo penal militar. Com a entrada de direito processual do trabalho, então é uma matéria a mais que está entrando, a gente tem que dar uma rearranjada nesse universo aí para continuar com 70 questões. Então, aqui já é uma coisa mais simples, né? É uma análise mais fácil do que a da prova de conhecimentos básicos que a gente fez. Por quê? Porque, ora, pela importância relativa das matérias, processo do trabalho deve entrar com menos questões do que direito do trabalho, né? Você vê um padrão aqui, o direito processual tem sempre uma cobrança menor do que o correspondente direito material. Então, seriam menos de 10 questões de processo do trabalho. E, pela análise geral de concursos, de forma ampla, de forma geral, direito penal militar, processo penal militar, não são matérias tão cobradas assim. Então, eu esperaria um processo do trabalho com mais questões do que direito penal militar, com mais questões do que direito processual penal militar. Então, o meu palpite
para o concurso de 2018 seria isso aqui: administrativo com 10, constitucional com 10, penal com 10, processo penal com 9, trabalho 7, civil 7, processo civil 6, processo do trabalho 5, penal militar 3, processo penal militar 3. Vocês viram que basicamente o que eu fiz foi o seguinte: peguei aquelas duas questões de direito notarial que estavam perdidas, aquela uma que passou em constitucional, devolvi para penal, né? Reequilibrei, vamos de novo. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte: aquela uma questão que estava passando em constitucional, eu realoquei para penal, que estava na cara, que era o que o examinador pretendia ter feito. Então, eu reequilibrei as três principais matérias: administrativo, constitucional e penal. Peguei aquelas duas de direito notarial, que foram jogadas fora, e estou usando para direito processual do trabalho, que é matéria nova, e ranquei 3 do seu direito material correspondente. Direito do trabalho tinha 10, ranquei 3 para jogar em processo do trabalho. 5 questões. De novo, não é certeza de que será essa distribuição, é apenas uma estimativa com base na realidade do último concurso. Mais importante aqui é a posição relativa entre as matérias. Eu espero que direito administrativo continue sendo muito mais importante que processo penal militar, beleza? Uma última observação: eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de agosto. Da última vez que eu olhei, vamos olhar de novo? Da última vez que eu olhei, ainda não tinha nenhuma retificação desse edital. Então a gente só tem aqui o edital de abertura, tá? Então eu estou gravando esse vídeo antes de qualquer retificação. Se amanhã sai uma retificação excluindo direito processual do trabalho, o Vitor falou errado. Não, é porque eu estou gravando antes de qualquer retificação. E encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.